Olá, queridos! Mais um dia na presença do Senhor com o nosso Eu Diário. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te ilumine, te guarde e que a presença do Senhor esteja com você para todo sempre. Amém? Um ótimo dia para você e que hoje se cumpra as bênçãos de Deus na sua vida. Se hoje você acordou é porque o Senhor quis. Então, vamos viver as promessas porque é o que Ele tem preparado para nós. Eu creio nisso. Você crê também? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te visite agora, aonde você estiver. E que Ele cele hoje um dia abençoado sobre a sua vida. Compartilha esse vídeo, compartilha com alguém e abençoe vidas. Compartilhe, deixe o seu like aqui, curta. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. E envia nos grupos WhatsApp, coloca no seu status, coloca em outras redes sociais, compartilhe e abençoe, que mais vidas sejam abençoadas para a glória do Senhor. Amém? Bom, deixe também suas petições aqui e que essas petições, você coloque em todas as áreas aqui que você precisa de uma oração. Eu estarei orando depois por essas causas. Viu? Glória a Deus. Nossa reflexão hoje está em Isaías 55, versículo 9, que diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, olha que coisa linda que está dizendo aqui. Pense comigo, assim como nós fazemos a oração, do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim como fazemos essa oração, também tem a ver com esse trecho de Isaías 55:9, porque seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, para nós vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou seja, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então a nossa não vale muita coisa. A nossa vontade fazia a gente tropeçar toda hora, viver repetições, fazer com que a gente viva coisas que não é para viver, vamos errar em caminhos, vamos para caminhos errados, vamos fazer escolhas erradas. Então, quando nós oramos ao Senhor falando, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como é no céu, ou seja, como é no céu não tem como errar. Porque no céu não tem porta fechada, no céu não tem crise, no céu não tem tristeza, no céu não tem ódio, no céu não tem mágoa, no céu não tem miséria, não tem pobreza, no céu não tem destruição, no céu não tem morte. Então, assim na terra como no céu, então quando eu oro a Deus para fazer a vontade minha, aqui na terra como no céu, isso quer dizer que logo eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão de algumas vontades minhas para viver, eu tenho que renunciar a algumas vontades minhas para viver uma vontade soberana, uma vontade. Ou seja, eu não estou falando para ficar somente debaixo da vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, mas eu digo, se eu quero viver algo melhor, algo diferente, algo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade dele, ou seja, a minha não vale nada, e se a minha não vale nada, eu preciso abrir mão do meu eu preciso abrir mão do meu eu. Queridos, se você quer viver uma coisa nova na sua vida, então, seja na terra como no céu. Se no céu não tem aquilo que eu vacilo toda hora, que eu pratico toda hora, que eu erro toda hora, que eu peco toda hora, que eu falho toda hora, então eu preciso renunciar àquilo que está me levando a pecar, renunciar àquilo que está me levando a viver coisas erradas, aquilo que está me levando para o caminho de tristeza, de sofrimento. Eu preciso renunciar a isso para viver a vontade do céu. Então não tem como viver uma coisa nova que eu estou pedindo para Deus se eu não renuncio o meu eu. Nós pedimos muito para que Deus faça a vontade dele em nossa vida, mas nós não renunciamos à nossa vontade.
E chega uma hora que precisamos renunciar a algumas vontades para viver uma coisa nova. Há quantos anos você está? Há quantos meses? Há quantas semanas? Há quantos anos você está vivendo uma repetição? Há quantos anos essa área sentimental sua, essa área profissional, essa saúde sua está do mesmo jeito? Essa vida espiritual sua não muda, não sobe de nível? A sua fé não aumenta? Parece que é a mesmice, é a mesma coisa. Parece que a sua oração não sai do teto, não sai, não passa do teto. Parece que você ora, a oração fica aqui, mas não chega no Senhor. Há quanto tempo você está vivendo a mesma coisa? Porque você não é capaz de renunciar ao seu eu. Você pede uma coisa nova para Deus, mas não renuncia àquilo que atrapalha a coisa de Deus. É forte isso, hein? Então a mesma coisa é o que está escrito aqui em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha, assim como o céu é mais alto que a terra, ou seja, tem uma diferença, tem um nível diferente. Ou seja, o céu não está embaixo, o céu está em cima. Só que a partir do momento que você pede para Deus fazer a vontade dele e aceita Jesus na sua vida, você, logicamente, está trazendo um pedaço do céu para dentro de você. Porque a partir do momento que você aceita a vontade de Deus na sua vida, você está dizendo, você coloca um pedaço do céu dentro de você dizendo, pode trabalhar aqui dentro dessa casa. Pode fazer o que você quiser aqui dentro. O problema é que nós falamos com ele que ele pode fazer o que ele quiser, mas nós não deixamos ele fazer. Tipo, aqui não. Não toca aqui. Não, nessa área você não toca. É só para você fazer isso, mas não toca nessa área. Não toca no meu eu. Não toca naquilo que eu gosto. Não toca naquilo que eu quero. E aqui diz que, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, o Senhor está dizendo, o que eu penso ao seu respeito é muito maior, é muito melhor do que o que você pensa. Ou seja, o Senhor está dizendo, se você quer viver a minha vontade, os seus pensamentos precisam mudar. Se você quer viver a minha vontade, se você quer coisas grandes na sua vida, se você quer viver coisas grandes, seus pensamentos têm que sair das coisas pequenas. Os seus pensamentos têm que parar de estarem limitados em coisas pequenas, em coisas terrenas. Não dá para viver coisas do céu se você pensa em coisas terrenas. Se você quer resolver com as suas próprias mãos, ou seja, aqui está dizendo que você precisa tomar uma decisão na sua vida para viver uma coisa nova, ou seja, para viver coisas novos, pensamentos novos, pensamento dos céus que são mais altos que os nossos, melhores que os nossos, nós precisamos eliminar os nossos, porque os nossos atrapalham os pensamentos de Deus. Então, talvez você não está conseguindo mudar de vida, mudar de caminho, mudar de pensamento. Essa história sua continua a mesma coisa, porque os seus pensamentos, você não entendeu ainda que seus pensamentos são menores que o do Senhor. Então, se o Senhor está com você, tem que se cumprir na sua vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, os meus pensamentos não podem estar no lugar dos pensamentos de Deus. Eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida, porque o que Ele tem para mim é melhor. Tudo que eu já imaginei não se iguala àquilo que Ele já preparou para mim. O que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao meu coração, o que a minha mente não planejou, é o que o Senhor preparou para mim. Ou seja, o que Deus tem para mim e para você é algo muito maior que nós nem imaginamos, nem pensamos, nem idealizamos. Ou seja, não se iguala àquilo que eu pensei. O meu pensamento é muito pequeno diante do que Deus tem para mim. Só que não dá para viver coisas do céu, na terra, com pensamentos na terra. Você precisa ser espiritual aqui nessa terra. Você precisa pensar com os pensamentos do Senhor. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Porque sem fé você agrada a si mesmo. Mas com fé você agrada a Deus. Por quê? Porque você vive debaixo da vontade do céu, não da vontade da terra. Toda vez que você pedir o céu algo, mas esperar da terra, então você vai colher coisas da terra. Você vai colher coisas da terra. Mas quando você pede o céu e espera do céu, então você viverá coisas do céu.
celestiais. E o que Deus tem para você, preparado para você, é muito maior do que você imagina. Então, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus tem para você é muito maior do que o que você pensa sobre você. A pergunta que eu tenho para você é: o que você pensa sobre você? Onde você se vê? Está na hora de viver uma mudança. Não dá para viver coisas, respostas grandes nessa área que você está pedindo, se você quer resolver com os seus pensamentos. E talvez os seus pensamentos estão dizendo que não tem jeito. E os pensamentos do Senhor estão dizendo: tem jeito sim. Tem jeito sim. O que Deus preparou para mim e para você é muito maior, é muito melhor do que você imagina. Anote isso aí. Anote, coloque: eu vou viver o que o céu preparou para mim. O que o céu preparou para mim é maior do que aquilo que eu pensei até hoje. Eu vou viver o que eu nunca vivi de Deus a partir de hoje. Deus vai honrar você, e eu creio nisso. Mas você precisa se posicionar dentro daquilo que você está pedindo, está orando. O seu posicionamento revela você. Amém? Então, a partir de hoje, sem pensamentos pequenos, tenha pensamentos grandes. Pensamentos grandes, porque o que Deus tem para você é muito maior. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, talvez essa cura não aconteceu ainda na vida dos seus filhos. Talvez essa porta não se abriu ainda na vida dos seus filhos. Talvez esse milagre não aconteceu ainda. Esse impossível não estava acontecendo ainda na vida dos seus filhos. Pai, porque talvez os pensamentos deles eram somente de uma cura pela metade. Talvez os pensamentos deles eram: será que o Senhor vai fazer isso? Será que essa cura, o Senhor é capaz de curar isso? Será que o Senhor vai olhar para mim? Talvez o pensamento dos seus filhos era um pensamento, Senhor Pai, de mediocridade. Tipo, será que o Senhor vai olhar para mim? Será que o Senhor pode curar isso? Será que... Quando as pessoas, Pai, quantos estão dizendo aqui da boca para fora, dizendo: está na mão de Deus, só o Senhor sabe, só o Senhor pode fazer, mas a verdade, Pai, é que eles não estavam acreditando, Pai, por completo. Eles não estavam tendo um pensamento, Senhor Pai, exponencial, algo gigantesco, mas a partir de hoje, a oração dos seus filhos, o pensamento deles, Pai, se iguala ao teu, no sentido de que eles vão pedir coisas grandes, porque o Senhor é capaz de fazer coisas maiores. O Senhor pode fazer o impossível, sim. Coisas grandes é aquilo que foge das mãos deles. Coisas grandes é aquilo que foge da alçada deles. Ou seja, que vai além da medicina, que vai além, Senhor Pai, da vida deles, que vai além, Senhor Pai, de um homem abrir uma porta. O Senhor é poderoso para abrir portas impossíveis. O Senhor é poderoso para curar pessoas hoje, Senhor Pai, para causas impossíveis. O Senhor é poderoso para fazer uma coisa nova hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Nós cremos que o Senhor está movendo os céus hoje. Nós cremos que o Senhor está abrindo os céus hoje, porque os nossos pensamentos, Pai, é que o Senhor pode todas as coisas. Pensamento alto, pensamento do céu é: o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas naquele, Pai, daqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos em Ti e nós cremos que o Senhor está entrando nessa área hoje para mover os céus, para mudar histórias. Pai, aquilo que nós pensávamos que até hoje, Senhor Pai, com um pensamento medíocre de que o Senhor, Pai, pode fazer, mas não acreditávamos que o Senhor pode fazer. Hoje, Pai, nós cremos que o Senhor é possível, sim. É possível, porque a sua palavra diz, Pai, em Lucas 1, Pai, que para Deus nada é impossível. Em Lucas capítulo 1 diz que para Deus nada é impossível. Então, Pai, não há nada impossível para o céu. Então, e nós cremos que tudo é possível nessa terra. Nós cremos que o céu preparou para nós algo maior. O que nós não vimos, não ouvimos, nós veremos para louvor da sua glória. O que nós não entendemos, nós entenderemos para louvor da sua glória. E nós colheremos e contaremos testemunhos, cantaremos alegremente que o Senhor fez uma coisa nova em nossa vida que jamais foi feita antes. Nós cremos no milagre, na resposta do Senhor, no nome de Jesus. Eu abençoo o dia dos seus filhos, eu abençoo a história dos seus filhos, todas as áreas da vida dos seus filhos hoje, crendo que um novo tempo está acontecendo para louvor da sua glória. Amém. Se posicione, queridos,
Se posicione para um novo tempo, porque grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Se posicione para as coisas do alto. Se posicionar para as coisas do alto é viver conforme aquilo que você está pedindo. Se você pediu para o céu, você tem que acreditar que o céu é capaz de te dar. Mas se você está acreditando na terra, então você vai depender daquilo que a terra pode produzir para você. Que o Senhor te abençoe. Se posicione na fé, porque grandes coisas fará o Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida com toda sorte de bênção. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Que Jesus abençoe o seu dia. No nome de Jesus, hoje eu profetizo que uma nova história vai acontecer, que você vai contar um testemunho por causa do seu posicionamento. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um grande abraço, amo vocês. Até amanhã, neste mesmo horário. Jesus te abençoe. Compartilhe.